A paz, povo de Deus, deixando uma mensagem para vocês, a mensagem do dia. Apenas 2 dias do ano em que não podemos fazer nada, absolutamente nada. O ontem, porque já passou, e o amanhã, porque ainda não chegou. O dia de poder fazer algo é o hoje. O aqui, o agora, é o presente, que é presente de Deus na sua vida. Então faça a diferença na vida das pessoas hoje, porque assim seremos muito mais felizes e aproveitaremos a vida, que é um presente de Deus. E hoje nós temos aqui mais um presente de Deus para essa manhã, para que nós possamos usar todo o conhecimento, todas as lições e sabedoria da palavra de Deus para aplicar em nossa vida no dia de hoje. Agradeço aí todos que já estão entrando, Eni, Rosa, Andresa, Maiara, temos aqui BR Nuancene, é isso? E todos que estão conosco nesse propósito, no PDF 39 hoje, nesse propósito de fé, onde nós estamos trazendo de Gênesis a Apocalipse um estudo da palavra de Deus, e com esse estudo a gente não apenas interpreta, mas contextualiza para a realidade, para a nossa realidade. E espero que vocês possam hoje estar à mesa aí, o seu café da manhã, né, Maíra? E nós podermos alimentarmos da palavra do Senhor, do maná que desce do céu, o nosso pão espiritual que nos sustenta. E nós temos visto que Deus tem agido na vida dos egípcios para poder mostrar, provar através dos sinais, das suas maravilhas, que Ele é apenas o único Deus que existe. Porque os egípcios adoravam vários deuses. E nós vamos saber quais são eles. Marinalva, Sandrinha, Evaldo, temos aí participantes lá dos Estados Unidos, junto com a gente nesse propósito de fé. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós nesse dia. Bom dia com Deus, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, que Deus possa nos iluminar, nos dar sabedoria a cada manhã, a cada dia, para que possamos fazer a diferença na vida das pessoas e que possamos então fazer também valer o presente de Deus, que é a vida em nós. Amém? E assim, nós vimos que Deus mandou alguns sinais, algumas pragas, para mostrar que não existia nenhum outro Deus além desse, para acabar, desmistificar as deidades pagãs do Egito, porque o Egito adorava vários deuses, inclusive o faraó era tipificado como tinha a ideia de que o faraó fosse filho de um deus, o deus Ra. Então, nós vimos que quando o faraó não consegue resolver os problemas do povo por causa das pragas, dos sinais, das maravilhas que Deus faz ali naquela terra dos egípcios, que mantinha o seu povo escravo, o povo de Israel, mostra a falta do poder do faraó. Filho do deus Ra, não conseguia livrar o seu povo dessas pestes. Nós vimos que o rio Nilo, ele transformou-se em sangue, matando todos os peixes. Inclusive, o rio Nilo, como nós já falamos, era uma deidade para os egípcios. O rio Nilo representava o deus Hapi. E quando viram que não poderia tirar mais água do rio, que o rio estava comprometido, isso com certeza caiu por terra a crença pagã de que o deus Hapi poderia manter o povo vivo ou manter a fertilidade da terra, porque esse deus Hapi era considerado o deus da fertilidade. E o rio Nilo irrigava todo o Egito, e tinha épocas do ano que ele enchia e as suas águas espalhadas por todo o terreno ali à beira do rio Nilo, e onde eles plantavam, onde tinha grande
fertilidade, onde as pessoas poderiam colher das colheitas que eles faziam à beira do rio e também das pastagens dos seus gados se alimentarem. Então, atingindo o rio Nilo, eles atingiram diretamente ao Deus Ra. E tem também outro Deus que é atingido com essa transformação do rio Nilo em sangue, assim como seus afluentes e todas as águas do Egito, que foi o Deus que eles adoravam. Os egípcios adoravam algumas espécies de peixes como deuses. Então eles tinham cabeças de peixe, alguns deuses egípcios. E quando todos os peixes morreram ao ser a água do rio Nilo convertida em sangue, eles assim viram que o Deus que ele adorava, os deuses que eles adoravam, que configuravam, personificavam nos peixes, eles viram que esse Deus deles não tinha poder nenhum, que o Deus Nilo, o Ra, não tinha poder nenhum, que esses deuses, como o próprio Deus Pai do Faraó, não tinha poder nenhum para salvar e para livrá-los dessas pragas. E nós vimos também que depois veio a praga das rãs. E existia uma deusa, Heket, a deusa Heket, que era a deusa que as rãs representavam essa deusa. Então, as rãs eram animais sagrados para o povo egípcio. E quando as rãs saem dos rios, invadem a casa, invadem todo o território do Egito, trazendo praga, trazendo desconforto para esse povo. E eles viram que isso estava trazendo maldição sobre a vida deles, então eles viram a fraqueza dessa deusa Heket, da deusa Rã, que ao invés de trazer bênção, prosperidade, estava trazendo maldição, porque eles já não estavam suportando mais aquele incômodo devido a um grande número de rãs que ficavam nos quartos, na cama, nos aposentos, nas ruas, nas refeições sobre as mesas. E só quando o faraó conversou com Moisés e pediu a Moisés e a Arão que orasse a Deus para que cessasse essa praga, então todas as rãs morreram e ali teve grande podridão, teve mau cheiro, eles tiveram que limpar toda aquela sujeira, tirar, remover todas aquelas rãs do Egito, queimar, enterrar. Isso fez com que eles pudessem também entender que apenas o Deus de Israel, o nosso Deus, ele era poderoso sobre qualquer outra deidade pagã, e que essa deidade pagã não estava trazendo bênçãos, ao contrário, maldição, porque eles não conseguiram aplacar a ira de Deus. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ele sim é o Deus que pode ir de encontro às demandas, às necessidades do povo, que é o Deus da fertilidade, que é o Deus da prosperidade, que é o Deus da provisão, que é o Deus da misericórdia, Deus do amor, Deus da justiça, Deus da paz. Só Ele, o nosso Deus, Ele, o Todo-Poderoso, que poderia então trazer a paz e restaurar o equilíbrio ali no Egito. Então, um dos deuses, das deidades egípcias, nesse momento puderam fazer nada, provando que esses deuses ou não existiam, ou que eles não significavam nada, porque apenas o Deus de Israel tinha poder e controle sobre todas as nações, sobre toda a criatura, sobre toda a sua criação. E assim nós vimos também, quando os magos eles não conseguiram reproduzir aquela praga dos piolhos, eles chegaram e falaram, reconhecer, nós não conseguimos, não há como mais reproduzir tal feito. Verdadeiramente o Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus, porque existia um Deus que eles adoravam, que era o Deus Tote, que era o Deus da magia. Então, enquanto os magos conseguiam reproduzir aquelas magias deles para poder
vamos falar assim, quebrar a crença do faraó de que não existia outro Deus a não ser os deuses que eles adoravam, porque quando os magos buscavam provar que aquelas pragas, que aquelas maravilhas que Deus de Israel estava fazendo era simplesmente magia, que os deuses da magia deles também faziam o mesmo, no caso aí o Deus Tote, até então eles estavam conseguindo convencer o faraó disso. Mas a partir do momento que eles não conseguem reproduzir através de magia os piolhos, eles reconhecem, olha, nosso Deus Tote realmente não tem seu limite, não consegue mais fazer nada, mas o Deus de Israel sim. Então, a partir daí eles também fazem cair por terra essa crença de que o Deus Tote era o Deus todo-poderoso deles, da magia. E eles reconhecem que apenas Deus de Israel poderia fazer milagres e maravilhas. E isso nós vimos em todos os capítulos até agora de Êxodo, essas deidades sendo de uma certa forma descaracterizadas, perdendo a força e o poder sobre o povo egípcio, que estavam sempre sujeitos a pragas relacionadas ao poder desses deuses, ou seja, os próprios deuses que eles adoravam não estavam fazendo nada para eles, nem o Deus da fertilidade, nem o Deus da magia, enfim, nenhum dos deuses poderiam resolver os problemas deles, ao contrário, estava trazendo maldição. Eles, o povo do Egito, deveriam, nesse momento, já estar odiando e pensando como que nós nos deixamos enganar tanto tempo, acreditando nessas crenças pagãs, nessas deidades que não existem, que não se manifestam. Enfim, quanto tempo nós passamos por situações enganosas, e agora nós estamos vendo que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Isso saiu da boca dos feiticeiros, dos magos, que tentavam descaracterizar, desqualificar a posição do Deus de Israel, fazendo aquelas magias. Eles mesmos chegaram para o faraó e falaram, não conseguimos mais. Verdadeiramente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, poderoso. Avelino dos Santos, Gorete já está aqui conosco. E vamos então dar continuidade. Em Êxodo 9, depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e disse assim o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. Observe aqui: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo. Deus ainda deu a oportunidade desse povo de recolher o seu animal, os seus animais, seu gado, seu rebanho, os cavalos, jumentos, tudo que estava no campo. Nessa época de janeiro, durante 3 meses a partir de janeiro, como o Rio Nilo baixava, a vegetação ficava muito verdinha, os pastos verdejantes, uma época propícia para soltar o gado, para eles se alimentarem, beberem da água e se alimentarem das pastagens. Então, provavelmente foi nessa época, nesse período, que veio aí a praga sobre os rebanhos do povo do Egito, que estavam todos no campo. Aqueles que acreditaram, que realmente confiaram que poderia vir essa praga sobre os rebanhos, sobre os bois, os gados, jumentos, os cavalos, recolheram para os estábulos. A prova diz que nos capítulos posteriores, nós vamos ver que ainda ficaram alguns rebanhos remanescentes, provavelmente do povo, que guardaram os seus animais em estábulos, em locais, em currais cobertos, porque aqui fala bem claro sobre o gado, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, ovelhas que estiverem no campo. Deus ainda deu essa oportunidade para eles demonstrarem a sua fé no Deus Todo-Poderoso e recolher. Alguns assim fizeram, outros não. Vicente, bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, amém. Tamo posse dessa bênção. E o Senhor, então, no versículo 4,
falou: fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Aqui Deus também está falando para o povo, através do seu poder, que Ele sabe fazer distinção, sim, separar os bons dos maus. Ele sabe proteger aqueles que o buscam, aqueles que acreditam, que têm fé. Então todos aqueles que tiverem fé, aqueles que acreditarem no Senhor, com certeza eles não estarão livres de passarem por dificuldades, por aflições, por dores. Não, porque a própria palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos isentos de passar por essas tribulações, por esses sofrimentos. Mas aqui deixa muito claro que Deus estará sempre conosco, que Deus estará sempre nos protegendo, Deus estará sempre nos guardando, Deus estará sempre nos livrando do pior, da morte. Enfim, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos mais paz, nós temos mais tranquilidade, nós sentimos mais um conforto espiritual maior, nós temos a mão do Senhor sobre nossas vidas. E aqui deixa muito claro que o gado dos egípcios, eles iriam sofrer a punição pela incredulidade desse povo. Mas o povo de Israel que adorava a Deus teria o seu gado preservado, para mostrar que Deus tinha controle sobre tudo, até sobre as pestes, sobre as enfermidades, e que Ele poderia estender a sua mão, curar, prover o povo, abençoar o seu povo. E assim Deus fala com você essa noite, esse dia, essa manhã, que Ele tem as suas mãos estendidas sobre você, que busca a todo momento, que está na presença dEle, pode confiar e esperar no Senhor. Aqui nós temos Maria também, Maria de Maia, entrando com a gente. Que benção estar nessa manhã, nesse propósito de fé, no PDF 39, onde nós estamos vendo o Êxodo 9, e as pragas e as pestes de Deus sobre o povo do Egito, que adoravam vários deuses. Isso para provar que existia apenas um Deus soberano sobre a terra e sobre tudo que há, que dominava toda a natureza, toda a criação e toda a criatura. Então, o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor essa coisa na terra, para provar que Deus estava no controle de tudo e que tem um tempo certo de Deus para cada coisa. Isso eu estou sempre falando aqui, que a palavra de Deus está sempre revelando. Sempre tem um tempo determinado por Deus para alguma coisa na nossa vida, para uma bênção na nossa vida. Mesmo que venha maldições sobre o mundo, se você está na presença de Deus, Deus vai te livrar, Deus vai te reservar, te deixar separado. Deus vai te proteger. Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. O seu manto santo nos protege, as tuas asas nos cobrem, debaixo das suas asas estamos protegidos. Isso, vários salmos, os salmistas deixam isso muito claro, que Deus é o nosso pastor, nosso bom pastor. Ele nos guia a pastos verdejantes, nos comparando com ovelhas, que Ele, como bom pastor, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos guarda, Ele nos mantém seguros, Ele está sempre na nossa presença, e nós precisamos apenas estar diante do Senhor com o coração limpo, quebrantado, com os olhos espirituais abertos, para que possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua palavra e deixar com que ela possa produzir frutos de arrependimento em nosso coração, de conversão, de paz e de amor. E assim determinou um tempo para Deus. Então, Deus, aguarde no Senhor, porque Deus tem um tempo para cada coisa. Talvez você está aí desesperado, pensando: o milagre nunca chega, as provisões de Deus não acontecem, os sinais e maravilhas de Deus se manifestam na minha vida. Deus tem um tempo para tudo. Aguarde, espere no Senhor. E assim Deus falou que seria na manhã seguinte. E o Senhor fez isso no dia seguinte, tal qual Ele falou. E todo o gado dos egípcios morreu. Todo o gado do Egito morreu. Aqui, quando Deus atinge o gado dos egípcios, Ele estava também atingindo algumas deidades egípcias.
o deus Apis, que era o deus da fertilidade, do rebanho. E tinha ainda a deusa Hathor, que era a deusa vaca, e Anut, representada como uma vaca. Então, tinha esses deuses, Apis, Hathor e Nut, que eram deuses que simbolizavam a fertilidade, o poder da fertilidade no sentido do gado aí, que o gado se tornava muito fértil quando adoravam essa deusa Apis, a deusa Nut também, que era representada pela cabeça de vaca, e o povo egípcio adorava. A deusa vaca Hathor também era adorada. Então, com isso, o que se entende? Cadê as nossas deidades egípcias? O povo começou a perguntar: espera aí, cadê a nossa deidade? Está matando os nossos deuses? Os nossos deuses estão caindo por terra, estão morrendo? Porque eles adoravam os bois, as vacas. Em algumas religiões e algumas nações ainda adoram esses animais como divindades, até hoje. É terrível isso, né? A gente pensar que ainda há pessoas que adoram animais, adoram a criatura e não o Criador. Muitos de nós, estamos nessa também. Vocês acham que não? Quantos ídolos aí são adorados, são colocados como Deus? Quantos é o Deus? Quando se fala no rei fulano, rei ciclano, Deus tal, os nossos ídolos, aquelas pessoas que nós chegamos a adorar, venerar, colocar sobre um patamar muito mais alto, e pessoas que não têm nenhum respaldo, talvez moral, que não têm nenhum poder sobrenatural, mas apenas pelo sucesso, pela fama, se tornam deuses. É preciso muito mais do que sucesso e do que fama para ser um Deus. É preciso ser verdadeiramente cristão para entender que existe apenas um Deus, que Ele é o soberano, criador de tudo que há. Então não tem como a gente ainda pensar dessa forma, como que existem culturas que ainda adoram a criatura e não o Criador. E nós assim fazemos. Você que está me ouvindo aí, se você tem algum ídolo que você venera, que você adora, pense bem sobre isso. Você está colocando esse ídolo no lugar de Deus. Ele passa a ser sua referência, você vive e morre por ele, você busca saber tudo sobre ele, a vida dele, os comportamentos dele, e até quer reproduzir esses comportamentos. E Deus te chama para reproduzir o comportamento cristão, porque esse verdadeiramente é o comportamento, é a atitude que nós devemos ter nesse mundo. É somente a Deus que nós devemos buscar e ter como referência Cristo, para que possamos criar essa identidade cristã de filhos de Deus. Infelizmente nós estamos com os nossos olhos voltados para os homens, para a criatura desse mundo, colocando acima até mesmo de Deus. Na realidade, Deus, que era soberano, que é soberano, que sempre foi soberano, que sempre será soberano, Ele abriu mão do seu poder, da sua autoridade como Deus, e se fez homem. Então, Ele, que era Deus, se fez homem para poder tocar em nós, para mostrarmos que nós, homens, muitas vezes queremos ser deuses, queremos estar no lugar de Deus, tomar todas as decisões e fazer com que a nossa palavra sobreponha sobre a palavra de Deus. Queremos estar no lugar de Deus. E Deus, que é Deus, se fez homem na forma de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para mostrar que Ele, o Deus, Ele é um Deus que nos serve. Ele é um Deus que nos ensina o caminho da verdade, da justiça. É um Deus que se entrega por nós. É um Deus do amor. É o Deus da bondade. E Jesus não procurava fama. Vocês podem observar, Jesus não procurava fama em momento nenhum. Quando Ele curava
algum cego ou paralítico, ele fala, olha, vá e não divulgue isso. Ele não queria fama para si, não queria os holofotes para si. Quem busca holofotes, eles estão querendo trazer a atenção das pessoas para si, somente para si, mas que os seus holofotes estejam direcionados para Deus, porque Ele é que merece toda a nossa atenção, todo o nosso amor. Então, assim, pense bem sobre isso. A quem você tem adorado? A quem você tem venerado? Quais são os seus ídolos? Aqui, esse povo pagão tinha ídolos, tinha deidades que eles adoravam, que eles buscavam, acreditavam que tinha poder. E o poder está apenas no soberano Deus, um Deus altíssimo. E assim fez o Senhor. E o faraó enviou a ver, eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração do faraó se agravou ainda mais. Está falando aqui que o faraó mandou ver se lá no gado do povo dos hebreus, se havia acontecido mesmo, que todo o gado dos egípcios morreram, os gados que estavam no campo, morreram. Aqueles que confiaram na palavra, guardaram o gado nos estábulos e eles ficaram a salvo. Mas aqueles que não acreditavam na palavra de Deus, perderam tudo. É isso que acontece. Se você não acredita na palavra de Deus, você está correndo o risco de perder a bênção, de perder a luz, a orientação, a sabedoria, para você conduzir a sua vida, para você ser abençoado. Então, isso trouxe uma raiva muito grande para o coração do faraó, porque ele viu que Deus mantinha sua mão poderosa para proteger os hebreus, porém o povo egípcio estava sofrendo. Então, Deus tocou aí no sustento, na provisão do povo egípcio, tocou aí nos pontos em que eles acreditavam que estava o poder dos seus deuses. Imagina uma terra assolada agora, sem peixes, a água contaminada, nós vimos aí o gado agora todo morto, enfim, só destruição, só desgraça, só maldição sobre esse povo egípcio. Por quê? Porque eles não acreditavam no Deus que nós servimos. Então, o faraó endureceu ainda mais o seu coração e não deixou o povo sair. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de faraó. É preciso que o faraó visse que aquilo que estava acontecendo vinha da mão de Deus, da autoridade de Deus sobre a vida de Moisés e de Arão, e torna-se em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, em piolhos, que arrebente em úlceras nos homens, no gado e em toda a terra do Egito. Ou seja, ainda tinha sobrado algum gado que eles tinham guardado ali, que não estava no campo. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés espalhou no céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. Você imagina o povo todo coçando, não parava de coçar, e quanto mais coçava, formavam feridas, úlceras abertas que infeccionavam, que inflamavam. Imagina a coceira, a dor, o incômodo, o desconforto que tudo isso causou no povo egípcio. Imagine só o sofrimento para esse povo. Agora estava atingindo a sua própria carne, a sua própria pele, além de também comprometer os gados que estavam guardados, que eles tinham retirado do campo. De maneira que os magos, até os magos estavam sofrendo. Cadê os seus deuses, magos? Cadê os deuses? O Deus Tote, o Deus da magia? Cadê? Por que não fez nada? Porém o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então o faraó viu com seus próprios olhos que quando lançou aos céus aquele pó, aquelas cinzas, aquilo se transformou em uma peste, em úlceras causadas pelas coceiras, essas sarnas que acabaram comprometendo o corpo de todos os egípcios, que não paravam de coçar
e que haviam feridas de tanto coçar. Aí fala das úlceras, né? Então disse o Senhor a Moisés: levanta pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre o teu servo e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, para que saiba que não há outro em toda a terra, para que você saiba que não há outro em toda a terra. O que eu falei anteriormente, que vocês guardem no coração. Parem de buscar adorar a criatura. Volte o seu coração para o Criador. Talvez você ama mais aí o seu namorado, a sua namorada, mais do que a Deus, e coloque Ele acima de tudo, seja os seus bens materiais, seja seus ídolos. A palavra de Deus é muito clara: buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Infelizmente, nós assim fazemos. Nós colocamos tudo em primeiro lugar, no lugar de Deus. Ou seja, quando nós fazemos isso, se nós colocamos em primeiro lugar algo, isso representa que esse é o nosso Deus. Inconscientemente, ou vamos falar assim, espiritualmente é isso que representa, né? Porque se Ele é mais importante, se Ele está sobre todas as coisas, o que está sobre todas as coisas? Que é mais importante que tudo? É um Deus para a gente. Espiritualmente, isso que representa. Por isso que Deus fala, o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Porque assim, quando nós fazemos, nós estamos reconhecendo o nosso Deus, que Ele está acima de tudo. E quando nós fizemos o inverso, nós estamos colocando aquilo que nós acreditamos ser mais importante como Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, é profundo. Tome posse aí dessa palavra, que nós possamos agora colocar Deus em primeiro lugar. Nós que somos pais, nós cometemos muitos esses erros, né? Nós colocamos nossos filhos sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Às vezes, quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, alguma enfermidade, a gente chega até a duvidar do poder de Deus, a gente se revolta com Deus: por que isso aconteceu com meu filho? Enfim, como pode? Né? Porque nós estamos colocando nossos filhos em primeiro lugar. Infelizmente, isso acontece muito. Isso acontece quando nós colocamos nossos maridos, esposas, parentes, entes queridos, nossos bens materiais, o nosso dinheiro, que é acima de tudo. Quando as pessoas que têm posse perdem algo, chega ao ponto de tirar a sua própria vida, porque está colocando como Deus. A própria palavra de Deus fala: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir o mamon, o Deus do dinheiro, não que o dinheiro seja maldição, mas como nós trabalhamos e como nós representamos esse poder do dinheiro em nossa vida, quando nós o colocamos em primeiro lugar, ele se torna um Deus. Não é que o dinheiro é maldição, e nem que o dinheiro é coisa do inferno, não, gente. É os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de refletir, a nossa maneira de agir, quando nós temos o dinheiro. Aí o poder sobe a cabeça, já para falar, a gente coloca o dinheiro acima de tudo. Aí ele se torna um Deus para a nossa vida. Não que o dinheiro é um Deus, é um mamon. É como nós interpretamos isso, como nós contextualizamos o uso e a forma como que nós utilizamos o dinheiro e o destino que nós damos, como nós vemos a necessidade de ter cada vez mais, porque ele se torna a coisa mais importante da nossa vida. Então aí ele se torna um Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus fala bem claro: não podeis servir ao Deus do dinheiro, porque muitas pessoas colocam o dinheiro sobre todas as coisas, na sua ambição, na sua ganância, passam em cima de tudo, e até desconsideram o próprio Deus, a importância de estar na presença de Deus, os valores, os princípios cristãos, para poder conseguir mais dinheiro. Mas buscai a Deus, a palavra dele é muito clara: buscai a Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas, porque o Deus é o Deus criador de tudo que há, é o Deus da provisão. Então, que essa palavra você receba hoje, toma posse no seu coração, para saber, até refletir quem você tem colocado em primeiro lugar na sua vida. Leidiane, Raquel, Roseli sempre conosco, Geisa. Então vamos lá. Agradeço por vocês estarem conosco aqui, nos fortalecendo cada manhã com a sua presença. Por que fortalecendo? Porque a palavra de Deus fala
que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Então, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para estar na presença de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso está nos fortalecendo com a sua presença, está em nós. E claro que isso é a grande motivação para a gente continuar sempre buscando mais entendimento da palavra, para interpretar, para contextualizar para a sua vida. Então, a sua presença aqui é uma motivação muito grande. Claro que o meu propósito está ligado a Deus, é Deus que colocou isso no meu coração, e eu faço para agradar a Deus, mas com você aqui, eu confesso que a gente fica, com certeza, feliz de saber que nós podemos estar sendo instrumento de Deus para a sua vida, e que nós podemos também receber as bênçãos de Deus através da sua vida também. Porque, não é, Gorete, que a gente está sempre buscando transbordar, e para que o nosso transbordo possa encher outras vidas, e cumprindo assim o propósito de Deus para cada um de nós. E assim continua a palavra de Deus falando: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, e a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha o que Deus manda falar ao faraó. Sabe por que eu permiti que você continuasse com esse coração duro? Porque se eu quisesse, eu já tinha tirado meu povo aí do Egito. Eu já tinha removido, já tinha destruído toda a terra para salvar o meu povo, para tirar o meu povo da escravidão. Mas eu mantive essa situação. Eu estou permitindo que você continue com o coração duro. Não é porque você tem poder sobre o meu povo, nem sobre mim. Porque se eu quisesse ter tirado, eu já tinha tirado há muito tempo. Mas eu estou fazendo isso para provar da minha misericórdia com o meu povo, e para provar que nenhum dos seus deuses, das deidades egípcias, tem poder, sequer existem. Para que todos saibam e acreditam que eu sou o único Deus, para manifestar a minha glória no meio do homem. Então, às vezes, as coisas que acontecem, que vocês não entendem por que está acontecendo, porque tantas resistências, tantas dificuldades, talvez seja para Deus manifestar. Deus permite que aconteça para manifestar em um determinado momento a sua glória, para que todos que veem possam acreditar. É o que acontece muitas vezes quando as pessoas adoecem e falam: mas aquela pessoa é uma pessoa tão temente a Deus, uma pessoa tão boa, por que Deus permitiu que isso acontecesse e tal? Mas daí a pouco essa pessoa é curada de uma enfermidade terrível. Sabe por quê? Porque essa pessoa continuou manifestando a sua fé, e a fé operou na vida dela, e Deus manifestou o seu poder para que todos pudessem ver a manifestação do poder na vida dessas pessoas. Então, como eu falei, tudo tem um tempo de Deus e tem um propósito de Deus para a vida de cada um. Então, assim, Deus estava falando, para o faraó, através de Moisés e de Arão, de que ele permitiu que o faraó continuasse com os corações endurecidos, simplesmente para que todos pudessem ver a manifestação do seu poder. E eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, e que for achado no campo, que não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Aí vocês estão perguntando, que eu deixei bem claro lá no início: mas ainda tem gado? O gado morreu? Lembra que eu te falei? Todo o gado que estava no campo, eles tinham recolhido. Muitos tinham recolhido os gados, o seu rebanho. Mas agora, Deus volta a alertar: se vocês continuarem mantendo eles no campo, vocês vão ver que todos eles serão atingidos com pedras de granizo, e serão também acometidos por raios, por trovões, por tempestades. E a gente vê aqui também que Deus, ele age aí nesse sentido, no sentido dos trovões, das chuvas, dos fogos que caem do céu, através dos trovões, dos relâmpagos, para eles eram fogos, porque eles adoravam Deus, o Deus Íris, que era o Deus da chuva, e o Deus Osíris, que era o Deus do fogo. Então, mostrando aí que quem tinha um poder sobre a chuva e sobre os trovões e sobre essas pedras que iriam cair dos céus era o nosso Deus.
Da mesma forma que Deus atingindo através dessas pragas, dessas manifestações, desses sinais, a crença que o povo tinha nessas deidades pagãs. E Deus ainda alerta, recolhe, Deus ainda dá uma oportunidade, recolhe seu povo, tira os seus homens, seus animais, porque senão todos eles serão feridos e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor? Olha para vocês verem que lindo. Aqui nós já vimos que tem servos do Faraó que já temia a palavra de Deus pela manifestação de Deus pelos seus sinais. Então quem temia a palavra do Senhor, quem dos servos do Faraó fez fugir os teus servos e o seu gado para as casas, para guardar. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e seus gados no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre os céus, haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e todo o gado, e sobre toda a erva do campo, toda a plantação na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre todo o Egito, como nunca viram antes. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então Deus atingindo aí a crença que eles tinham na deidade da deusa Ísis e Osíris, que era a deusa da chuva, que controlava o tempo, e o do fogo, porque toda a terra do Egito ele veio a se incendiar, com grande fogo, porque com os raios do trovão atingiam as vegetações secas e pegavam fogo. Então feriu toda a terra do Egito, tudo que havia no campo, desde os homens e os animais, feriram todos, quebrou todas as árvores do campo. Imagine só, os trovões, os raios partindo essas árvores e queimando essa vegetação. Coisa terrível, que esse povo presenciou por causa da dureza do coração do faraó. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Deus, mais uma vez, separando os hebreus dos egípcios, o povo pagão do povo que realmente estava na presença de Deus, o povo que adorava a Deus, buscava o Senhor, e cujas orações desse povo subiu até Deus como incenso suave, agradou aos narinas do Senhor, e Deus então veio libertar o seu povo da escravidão. Então Faraó mandou chamar a Moisés e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Até chegou um ponto de desespero, o próprio Faraó reconhecer que ele era injusto, que ele era ímpio, que o Senhor era o Deus soberano sobre todas as coisas. Orai ao Senhor, pois que basta, não estou aguentando mais, para que não haja mais trovões nos céus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Então disse a Moisés: em saindo da cidade estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. O próprio Moisés está falando: eu vou fazer isso, mas eu sei que vocês ainda mantêm um coração duro. E o linho e a cevada foram feridos. Todavia, então disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava nas espigas e o linho nas hastes. Então está falando aqui que toda a vegetação, toda a produção do povo egípcio, todas as ervas do campo, tudo foi comprometido com a saraiva, com fogo, que queimou tudo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque aquele trigo, aquele centeio que estava guardado, na presença de Faraó, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu ainda mais seu coração e dos seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Mais uma vez, o Faraó endurece o seu coração. A promessa que havia feito de deixar o povo ir não foi cumprida. E aqui deixa bem claro que toda a vegetação, toda a produção do Egito que estava no campo, morreu, foi queimada, estragou com a saraiva, com as pedras, com os granizos que caíram do céu. E somente aqueles que estavam guardados nos celeiros que foram preservados. Então aqui nós vimos
várias passagens, várias pragas, vários sinais de Deus sobre o povo egípcio para mostrar que Ele era o único Deus, o Deus soberano. E essa talvez seja a mensagem mais forte que Deus quer trazer para a sua vida hoje. Para que você não endureça seu coração, para que não busque em outras coisas nesse mundo colocar em primeiro lugar, que Deus esteja sempre em primeiro lugar na sua vida. A gente espera assim que a palavra de Deus possa ter impactado a sua vida, que possa vir impactar a sua vida, que possa abençoar o seu dia, que possa revelar a vontade de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos encerrar com uma oração, como sempre a gente faz, buscando a presença de Deus, e eu te convido a ir lá, deixar o seu like nós estaremos publicando no Feeds esse vídeo, no nosso canal do YouTube, Dr. Emerson Mourão, no Facebook. Deixe seu comentário, se inscreva lá no nosso canal, acione o sininho para receber todos os dias as notificações de todos os vídeos que são postados. E deixe seu comentário, compartilhe, gente. Quando a gente está compartilhando, a gente está divulgando esse propósito. Divulgar esse propósito é fazer com que essa palavra de Deus alcance muito mais vidas. E essa é a vontade de Deus para a vida de todos, que todos possam conhecer e receber de Deus todos os dias uma mensagem nova que Ele terá para o seu coração. Tá bom? E lembre-se, 2 dias apenas que nós não podemos fazer nada. O ontem, porque já passou, o amanhã, porque ainda não veio. O único dia que a gente pode fazer a diferença é hoje. Então busque o Senhor hoje na sua vida, busque viver a sua vida intensamente, com alegria, com paz no seu coração, para que Deus possa estar abençoando cada manhã. O dia, hoje, agora, é presente de Deus para a sua vida. Aproveite isso. Vamos orar então, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra, Senhor. Sua palavra foi muito forte, impactante. O Senhor vem através dessa mensagem, Pai, através dos seus sinais, mostrar para esse povo pagão que adorava vários deuses, que apenas o Senhor é o nosso Deus, o Deus soberano. E que não há imagens, que não há criatura, e que não há nada sobre a terra, ou sobre a terra, que possamos buscar para poder ter a paz, a alegria, o conforto espiritual, a segurança, a confiança, que nós só encontramos no Senhor. Que o Senhor possa encher os nossos corações, que o Senhor possa nos fortalecer na fé, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre nós e tocar na nossa vida hoje, Pai. Porque sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que nós possamos, Pai, amar o Senhor de tal forma que não haja mais dúvida nenhuma em nosso coração, que nosso coração esteja sempre aquebrantado, aberto para receber mais e mais de Ti, Senhor. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Que caia por terra agora qualquer que seja o ídolo que você tem colocado sobre a sua vida, que você tem colocado como referência para você, que você possa hoje entender que só Deus é soberano sobre a nossa vida, que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar, porque só assim todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amar o próximo, nós devemos amar, mas nós devemos primeiramente amar a Deus, porque essa é a vontade dele, porque assim, quando nós estamos diretamente conectados na fonte, toda a sua provisão vem para nós, todas as suas bênçãos vêm para nós. E nós estamos assim, conectados na paz eterna, no amor eterno, amor ágape. E nós possamos assim revelar também, refletir também a imagem de Cristo aqui na terra. Que sejamos luz, porque Deus nos chama para ser luz. Amém? Amém? Que o Senhor esteja conosco. Tenham todos um bom dia, um dia abençoado, povo amado de Deus. Ficamos por aqui. A paz. Até amanhã, no propósito de fé.